Abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 3. Colossenses, capítulo 1, versos de 3 a 8. Meus amados, esta mensagem faz parte da nossa série de exposições A Supremacia de Cristo, que nós iniciamos há algumas semanas e estamos meditando então nesta carta, nesta epístola do apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 1, versos de 3 a 8. Os irmãos que estão sem Bíblia podem também acompanhar a leitura aqui na projeção. Diz assim a Escritura: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém, meus irmãos, até aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos dirigimos à Tua presença, te rogando a Tua bênção sobre este momento em que vamos ouvir a Tua palavra. Senhor, nós podemos até agora expressar a nossa confissão, a nossa contrição, podemos expressar os nossos louvores, a nossa gratidão, também fizemos súplicas, podemos então falar ao Senhor. Agora nós te pedimos que Tu fales a nós através da Tua palavra, cativa a nossa mente, Senhor, de maneira que nada nos distraia no ouvir da Tua palavra. Te rogamos isso, te agradecemos por termos o privilégio de poder ler a Tua palavra de forma pública, aberta neste país. Te rogamos pelos nossos irmãos que, para terem o mesmo privilégio, precisam fazer escondido por conta da perseguição. Tem misericórdia deles e também de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, 3 virtudes são comuns a serem citadas pelo apóstolo Paulo como virtudes essenciais e que caracterizam a chegada do Evangelho no coração dos crentes: fé, amor e esperança. Essa tríade perfeita é apresentada pelo apóstolo Paulo não apenas aqui na carta aos Colossenses, mas também na carta aos Tessalonicenses, na carta aos Coríntios, e é bem verdade que um dos textos mais famosos que o apóstolo Paulo cita no capítulo 13 de Coríntios diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Observe então que essa tríade, fé, amor e esperança, ela é muito importante na percepção do apóstolo Paulo para a confirmação do Evangelho no coração dos crentes. Queridos, essas virtudes, como fruto da ação do Espírito Santo, elas também alcançam e alcançaram os nossos corações, mas elas precisam ser estimuladas dentro de nós. O amor que nós passamos a receber por causa de Jesus, a fé que nós passamos a receber por causa de Jesus e a esperança, elas precisam ser alimentadas no nosso coração. Não existe aqui nesta terra amor perfeito, não existe fé perfeita ainda nesta terra e não existe esperança perfeita. Estas 3 virtudes precisam então ser nutridas por meio da palavra, por meio da oração, da vida cristã, para que à medida que a nossa caminhada for aumentando, essas virtudes também aumentem no nosso coração. E como nós precisamos, irmãos, nestes dias,
de termos essa tríade amor, fé e esperança marcadas no nosso coração e transbordando do nosso coração, alcançando outras vidas. O apóstolo Paulo, então, ora para que Deus aplique essas virtudes e aumente essas virtudes no coração desses irmãos. A respeito do amor, por exemplo, Paulo encontra na igreja de Tessalônica uma igreja que amava muito. E Paulo diz assim: vocês nem precisam provar o amor que vocês têm uns pelos outros. E depois, logo depois, Paulo diz assim: mas eu oro para que esse amor aumente mais e mais. Ou seja, nós nunca chegaremos na plenitude aqui nesta terra, nem do amor, nem da fé, nem da esperança. Enquanto estivermos vivos, nós estamos aqui para alimentarmos estas características, essas qualidades, esses atributos, a fim de que a nossa vida seja plena e que nós possamos estar cada dia mais próximos de Jesus, porque esse é o nosso grande alvo da vida, queridos. Deixa eu dizer para você, o propósito da vida cristã é glorificar a Deus e gozar de Deus, desfrutar de Deus para sempre. E quando nós pensamos em glorificar a Deus, nós temos um modelo, o modelo é Jesus. Ninguém deu mais glória a Deus do que Jesus, o Filho. Então, se nós quisermos glorificar a Deus, nós precisamos seguir Jesus, passo a passo, nos parecermos cada dia mais com Ele, e não ficarmos satisfeitos com as nossas próprias vidas, enquanto as virtudes de Jesus não estiverem aumentando no nosso coração, na nossa alma. Por isso, então, eu quero que você guarde essas 3 palavras. Nós vamos, então, à medida que a mensagem for continuando, observá-las com mais cuidado ainda. Mas, como nós estamos ainda nessas partes introdutórias da carta, eu gostaria de lembrar então aos irmãos que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, aquele homem que foi criado aos pés de Gamaliel, que era neto, de Hilel, um judeu que montou uma escola em Jerusalém, uma das escolas mais famosas. Gamaliel era um homem muito inteligente, o mais sábio dos homens, e Paulo cresceu aos pés dele, sendo ele então pupilo de Gamaliel. Cresceu então com a lei na cabeça e sendo um judeu, fariseu, fiel. O apóstolo Paulo viu a insurgência, o advento de um novo movimento iniciando em Jerusalém, que tinha como alvo Jesus Cristo. Jesus, então, depois que alcançou um número de discípulos, seus discípulos saíram anunciando o evangelho, até o ponto de que no capítulo 6, 7, 8, nós vemos então o apóstolo Paulo certamente acompanhando uma movimentação de perseguição da igreja, e no capítulo 9, capítulo 8, finalzinho, começo do capítulo 9, o texto nos diz que o primeiro crente martirizado, Estevão, teve as suas roupas lançadas, estavam aos pés do grande Saulo de Tarso. Saulo, então, tinha recebido em suas mãos carta de autorização dos fariseus, das autoridades judaicas, do Sinédrio, para prender cristãos no cárcere e até mesmo matá-los. E quando ele estava, então, no caminho de Damasco, o Senhor o encontrou. Esse é um detalhe maravilhoso, Não é Paulo quem encontra Jesus, na verdade, não somos nós quem vamos a Cristo, é Ele quem vem a nós. E Paulo, então, teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, o qual disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, então, quem és tu, Senhor? E Jesus então se apresenta a ele, o deixa cego por algum período e deixa uma palavra ali que é marcante: eu lhe mostrarei o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Esse homem então, transformado agora pela graça de Deus, passa a pregar o evangelho. Depois de ter passado 3 anos na Arábia, ele volta para o corpo dos apóstolos, o grupo dos apóstolos em Jerusalém, e começa a anunciar o evangelho. Paulo faz
pelo menos 3 grandes viagens missionárias, alguns também falam 4, eu também acredito em 4 viagens. Mas a primeira viagem de Paulo foi para a região da Ásia Menor, junto com Barnabé. Na segunda viagem, vai Saulo, o apóstolo Paulo, e Silas para a região da Ásia Menor, mas o Espírito Santo os leva para a região da Acaia e da Macedônia. E é exatamente nessa região da Acaia e da Macedônia que a igreja de Colossos é alcançada. Agora, um detalhe é que Colossos não era uma das cidades mais ricas, né? Esse é um detalhe curioso. As cidades de Herápolis e a cidade de Laodiceia eram as cidades mais famosas. A cidade de Colossos não era tão famosa assim. Ela já tinha tido uma proeminência, mas depois ela caiu. Mesmo assim, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos daquela região. Outro detalhe curioso é que Paulo nunca foi à cidade de Colossos propriamente dita. As pessoas que se converteram ali, possivelmente, a maioria dos comentaristas acredita que aquele grupo foi alcançado pela vida e ministério de Epáfras, alguém que possivelmente foi alcançado pelo apóstolo Paulo. Epáfras é quem plantou a igreja e Epáfras era o pastor da igreja. Esta carta curta se assemelha muito à carta de Paulo aos Efésios, tem características semelhantes, mas nós poderíamos fazer uma distinção da seguinte forma: a carta de Paulo aos Colossenses, ela é cristológica, mas foca na cabeça, que é Jesus. A carta de Paulo aos Efésios, ela é cristológica, mas foca no restante do corpo, que é a igreja. Então, quando você junta a carta de Paulo aos Colossenses e a carta de Paulo aos Efésios, você tem o compêndio completo da igreja, a cabeça, que é Jesus, e o corpo, que é a igreja. Então, essas duas cartas precisam ser lidas juntas para que nós possamos entender o mistério de Cristo e a sua igreja. Bem, neste texto que nós separamos aqui para a nossa meditação nesta noite, o apóstolo Paulo inicia, após a saudação, com um momento de ações de graças, e não é incomum Paulo fazer isso. Gentilmente, Paulo sempre, ao escrever uma carta, faz as recomendações, as ações de graças. E o apóstolo Paulo nos diz algo aqui importante. Ele diz assim: damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Observe o verbo aqui, oramos. Ele traz a ideia de continuidade. Paulo continuamente orava pelos irmãos de Colossos. Guarde isso aqui. Paulo nunca foi a Colossos. Paulo não conhecia os irmãos de Colossos, exceto Epáfras, mas Paulo orava pela igreja de Colossos. Isso significa, irmãos, que independentemente do nosso conhecimento, nós precisamos orar pela igreja do Senhor em toda a terra. Em toda a terra. Nós, antes da mensagem, nós oramos pelos irmãos perseguidos. Lembre sempre de orar pela igreja perseguida, pelos irmãos que sofrem tribulações pelo nome de Cristo. Quando você for fazer a sua refeição, agradeça a Deus pelo alimento, peça pelos pobres e também peça que Deus cuide do seu povo espalhado sobre a face da terra. Por quê, irmãos? Porque nós estamos ligados uns aos outros. É uma união mística, misteriosa. É uma união que nós não conseguimos enxergar com os olhos carnais. Sim, é uma realidade. Como é que eu posso sofrer por um irmão que está lá na Zâmbia? Como é que eu posso sofrer por um irmão que está no Zimbábue? Eu nem conheço, e o ditado diz: o que os olhos não veem, o coração não sente. Como é que eu posso sentir? Não é pelo que os olhos veem ou não veem, é pelo que nós enxergamos pela fé, e pela fé nós estamos ligados uns aos outros em amor. Então, se há cristãos sofrendo neste momento, nós também sofremos com eles. Isso o apóstolo Paulo nos mostra, então, irmãos, a ideia global da igreja. Nós temos o hábito de focarmos muito na nossa igreja local.
É muito comum isso, ou na nossa denominação. É muito natural. E a nossa igreja local é parte do povo de Deus, a nossa denominação é parte do povo de Deus, mas não é todo o povo de Deus. E a nossa união mística com Cristo e com a igreja de Cristo, ela não se limita nem ao espaço, nem ao templo, nem ao tempo. Nós estamos ligados à igreja visível, à igreja invisível, à igreja militante, né, os que estão aqui vivos, e à igreja triunfante, os irmãos que já estão nos céus. Então nós estamos ligados uns aos outros. A geografia, ela pode nos distanciar no mapa, mas na fé nós estamos ligados aos nossos irmãos. Então aqui vai uma aplicação prática para todos nós. Ore pela igreja perseguida. Se você puder, se você usa o Instagram, entre lá e siga a Missão Portas Abertas. Se você não usa, entra no Google, coloca lá Missão Portas Abertas, receba as notícias da igreja perseguida, reserve um tempo para orar pelas igrejas do Senhor, pela igreja do Senhor espalhada sobre a terra. O ano passado, toda semana nós orávamos por um povo perseguido, até completarmos 50 povos mais perseguidos no mundo, segundo a Missão Portas Abertas. Isso nos liga um ao outro. A distância, ela nos separa fisicamente, mas não espiritualmente. Outra coisa que esse primeiro verso aqui, o verso 3, nos ensina, é a missão que o apóstolo Paulo tinha de orar pela igreja, como líder da igreja. Aqui, queridos e amados, nós observamos no apóstolo Paulo um modelo para a liderança da igreja do Senhor. Tudo que nós fazemos, irmãos, a evangelização, a adoração, o discipulado, o serviço, tem a ver com a instrumentalidade, né? A nossa expertise, aquilo que Deus nos deu para nós executarmos. Quem canta, que cante, quem ensina, ensine. Bem, tudo isso é maravilhoso, mas nada disso causa o efeito desejado se isso não for regado pelas orações. O apóstolo Paulo entendia que, embora ele fosse um poliglota, embora ele fosse um homem muito inteligente, Paulo entendia não apenas das escrituras, ele era um doutor da lei, mas Paulo falava várias línguas, Paulo conhecia a cultura grega, ele cita, não apenas naquele texto lá do Deus desconhecido, mas em outros textos das escrituras, Paulo cita filósofos gregos. Nós estamos falando de um homem muito capaz, de um homem muito preparado, certamente o homem mais preparado da história, lógico, depois do Senhor Jesus Cristo, é o apóstolo Paulo. Sem dúvida, até o apóstolo Pedro diz que Paulo era tão inteligente que escrevia coisas que eram difíceis de serem entendidas. E nós não estamos negando, pelo contrário, reafirmamos, Paulo era um homem de uma cabeça extraordinária. Tinha, portanto, a tentação de confiar na sua própria qualidade e capacitação para ir e fazer a obra do Senhor. Mas Paulo regava o seu trabalho à oração. E aqui, irmãos, vai um recado para todos os irmãos, a começar de mim, aos presbíteros desta igreja, aos diáconos desta igreja, aos líderes de grupos pequenos, a você que discipula, aos professores do departamento infantil, a todos nós que fazemos qualquer trabalho, seja o pessoal do som, seja o pessoal da música, seja qualquer trabalho que você fizer na igreja, até mesmo as irmãs da cozinha. As habilidades de todos nós são importantíssimas para o serviço. Mas nunca esqueça de confiar tudo ao Senhor primeiramente. Consagre tudo ao Senhor. Ore pelo culto, irmãos. Ore para que o culto seja uma bênção. Ore para que Deus opere no meio de nós. Às vezes a gente fica pensando que é a capacidade do pastor, que é a capacidade do pregador, do músico. Meus irmãos, a nossa performance não tem sentido nenhum se Deus não agir primeiro nas nossas vidas. Porque tudo isso aqui é espiritual. Boa música, Djavan faz, Roupa Nova faz. Cozinhar bem, tem Edu Guedes aí, pode cozinhar muito bem.
Mas fazer música para a glória de Deus, só quem conhece a Jesus, só quem ama Jesus. Fazer comida para a glória de Deus, só quem conhece a Jesus. É diferente, queridos. O tempero é diferente, o som é diferente de quem faz as coisas para a glória de Deus, quem faz as coisas regadas à oração. Então, seja qual for o teu ministério, mas o meu ministério é muito técnico, eu sou do som, eu sou da projeção, eu sou tal. Consagre tudo a Deus. Paulo, irmãos, não ia pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Há muita coisa espiritual envolvida, que às vezes nós nem conseguimos ver. Mas é só um evangelismo. Ore, querido, ore. Não saia de casa sem orar. Ore, regue a sua vida à oração. Mas é só um dia de trabalho meu, amanhã, segunda-feira. Ore antes de sair para trabalhar. Lembra do hino que diz assim, um dos 3 hinos da oração, né? 127, 128, 129. Bem de manhã, embora um céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora, coração pequeno, um temporal pode abrigar. Veja, você vê o dia aberto, né? Lindo. Aí você diz assim, eu não vou preparado não, vou sair sem guarda-chuva. Aí quando você menos espera, Recife é Recife, né? Aquele toró que de um lado está o céu aberto e do outro lado as nuvens negras, né? E você lá levando chuva, porque não se preparou. Prepare a sua vida com oração. Vai sair para trabalhar? Ore, ore. Ore por tudo, ore o tempo todo. Peça a Deus que lhe ajude, que lhe capacite, que vá adiante de você. Pastor, mas não é evangelização, é o meu trabalho. Meu querido, a nossa vida toda é do Senhor. Consagre tudo a Deus. Seja o seu serviço na igreja ou fora, seja ele qual for, consagre tudo, peça que Deus vá adiante de você. Mesmo que você seja uma dona de casa, mas a dona de casa precisa orar antes de lavar os pratos, antes de começar a lida do dia a dia. Ore, querido, você vai ver que faz diferença. Ore, peça a Deus que esteja sempre com você. Paulo diz então, quando oramos por vós, desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e o amor que tendes, verso 4, para com todos os santos. Veja, irmãos, Paulo dava graças a Deus. Paulo rendia louvores a Deus pelos irmãos de Corinto, pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, entendam bem aqui a questão prática, tá? Não é a fé na fé. Não é a fé na fé. Eu sei que Gilberto Gil canta Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. A fé falha, Gilberto Gil. Quem não falha é Deus. Quem não falha é Deus. Então nós não temos fé na nossa fé. Nós temos fé no Deus que pode todas as coisas. Quem pode todas as coisas não é a nossa fé. Quem pode todas as coisas é Deus. A fé é o meio que Deus nos concede como uma forma da sua graça. Paulo diz assim, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Essa fé, queridos, é uma fé em Jesus. Em Jesus. Jesus é o centro da carta, Jesus é o centro da vida cristã. A nossa fé está firmada nele, como diz a canção, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Irmãos, a igreja de Colossos chama a atenção do apóstolo Paulo por essa fé em Jesus. E, irmãos, o que essa fé promove no coração de quem crê em Jesus? Primeiro, essa fé nos transforma radicalmente. Essa fé nos direciona, como nós chamamos bem o termo, né, conversão. Ela nos chama para uma mudança de caminho, uma mudança de jornada. Então, a fé que o apóstolo Paulo se refere aqui é a fé que, uma vez operada no coração dos irmãos de Colossos, os transformou para eles caminharem numa nova jornada. Queridos irmãos, não há nada mais importante do que tendo sido alcançados pelo Senhor, Ele mudou a nossa jornada.
Ele nos fez abandonar a antiga vida, a abandonar os ídolos, a abandonar qualquer outra coisa que disputava o lugar de Deus, o lugar de Jesus e a centralidade de Cristo na nossa vida. Essa fé sobre a qual o apóstolo Paulo louva a Deus pelos irmãos de Colossos, os fez abandonar os ídolos, os fez abandonar a antiga vida, os fez olhar e viver para Cristo. E como fruto, o amor que eles tinham para com todos os santos. Aqui uma outra característica que o apóstolo Paulo cita, o amor que não tinha restrição, um amor que não fazia acepção de pessoas. A igreja de Colossos estava numa região que, como eu falei anteriormente, havia sido muito rica, mas agora era muito pobre. E sendo uma região pobre da Ásia Menor, Colossos, então, enfrentava as suas lutas, enfrentava as suas dificuldades. Mas esses irmãos não deixavam de estender a mão em amor uns para com os outros. Sobre isso o apóstolo Paulo depois, mais na frente, ainda vai exortá-los e ensiná-los. E a outra palavra é a esperança. Observe, verso 5. Paulo também dava graças por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Bem, observe aqui, irmãos, a fé, o amor e a esperança. A esperança aqui é a certeza, não é uma esperança de quem meramente espera, mas é uma esperança de quem espera com confiança o retorno do Salvador. Queridos, a nossa vida cristã, ela não olha para este mundo como se isso aqui fosse o nosso objetivo maior da vida. Nós não olhamos para as coisas aqui como se elas fossem eternas, mas como temporárias. O nosso tesouro não está neste mundo, mas o nosso tesouro é celestial. E quem vive com a esperança, com a expectativa, com o anseio no seu coração pelo retorno de Cristo, vive esta firme esperança que o apóstolo Paulo cita aqui. Mas quem não vive assim, vive ansioso pelos céus nesta terra, pela riqueza nesta terra, pela saúde plena nesta terra, em que o nosso corpo vai se deteriorando à medida que nós envelhecemos. Irmãos, quando nós envelhecemos, quando estamos, na teoria, envelhecendo e chegando mais perto da morte, esse é um sinal claro, queridos, de que nós não somos deste mundo. Quando a morte entra no mundo, quando nós envelhecemos, para então deixarmos esta terra, é um processo no qual Deus vai nos acenando ou nos sinalizando que nós não temos os nossos tesouros nesta terra, que há algo maior e superior preparado para nós. Então, se a cada dia nós vamos envelhecendo, como é verdade, se você tem percebido o envelhecimento do seu corpo, o que é natural, graças a Deus, senão você seria o curioso caso de Benjamin Button, que já nasceu velho, mas ele permaneceu velho, nós não somos assim. Então isso é um sinal a cada dia que nós estamos mais próximos daquilo que Deus nos falou, habitarmos com Ele na eternidade. Cada ruga, cada pezinho de galinha, cada cabelo branco, cada dorzinha que você sente na coluna, é Deus lhe lembrando que daqui a alguns dias Ele vai colher a mim e a você, porque nós não somos deste mundo, nós somos do Senhor e viveremos uma eternidade com Ele. Mas é curioso vermos que este mundo ainda não compreendeu isso. Nós temos visto assim os artistas esticando a pele, E às vezes fulano fez reharmonização facial. Quando nós vamos ver, o cara parece um balão de festa esticado depois que murcha, Porque você tenta esticar, ele fica engelhado. Por quê, queridos? Porque não se conformam com uma realidade mais clássica da vida, que nós vamos morrer. Pessoas que querem
aterrar os seus tesouros aqui, como se isto aqui fosse a própria eternidade. Paulo exaltava e louvava a Deus pela vida dos irmãos de Colossos, porque eles tinham esperança preservada nos céus. Eu sei que você quer um Brasil melhor, eu sei que você gostaria de ver um mundo melhor, eu sei que você gostaria de ver as pessoas com saúde, eu sei que você anseia por tudo isso, e deixa eu dizer a você, esse anseio foi Deus quem colocou no nosso coração, no coração de todo homem natural. Porém, o homem natural não consegue enxergar que essa plenitude de vida que nós tanto almejamos, ela está preservada nos céus somente. E só vai para o céu quem entregou sua vida a Cristo, quem foi alcançado pela graça de Deus. E quem foi alcançado pela graça de Deus não faz deste mundo o seu lar. Aqui é o nosso lar temporário, mas o nosso lar eterno está nos céus com o Senhor. Como é que a fé, o amor e a esperança chegaram aos irmãos de Colossos? Observe o verso 5, Paulo diz: da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Queridos irmãos, o Evangelho, que é a boa notícia de Jesus, é quem promove no nosso coração fé, esperança e amor. É por isso que a missão da igreja é pregar o Evangelho. É por isso que a nossa vida deve ser focada no Evangelho. Quando você estiver triste, medite no Evangelho. Quando você estiver alegre, medite no Evangelho. Se você estiver em tribulação, medite no Evangelho. Porque o que é que o Evangelho nos lembra, irmãos? Que Deus criou todas as coisas, boas e perfeitas, mas que o homem manchou tudo isso quando pecou. E estando o homem afastado de Deus, distante de Deus, morto para Deus, sem interesse nenhum por Deus, na verdade em inimizade contra Deus, Deus rompeu a barreira da inimizade, enviando o seu único filho para morrer por nós. E Jesus Cristo pagou as dívidas dos nossos pecados, destruindo toda a barreira da inimizade e nos reconciliando com Deus. E agora nós temos comunhão com Deus, como nós cantamos, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Nós estamos de novo, assim como Adão estava no paraíso com Deus em comunhão, nós estamos agora por meio de Jesus Cristo. Por meio de Adão, nós fomos expulsos do paraíso, mas por meio de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus, estamos de volta ao paraíso, ainda que não totalmente, mas nós já estamos em comunhão com Deus, e um dia Ele haverá de voltar para consumar todas estas coisas e nos levar para morar eternamente com Ele. Quando você medita no Evangelho, você começa a perceber que as coisas desta vida, que muitas vezes nós valorizamos tanto, pelas quais nós ficamos ansiosos, e muitas vezes pelas quais nós murmuramos contra Deus, elas não têm valor algum. Se nós morrermos hoje, nada, absolutamente nada, do que nós construímos nesta vida nós levaremos. Absolutamente nada. E às vezes nós lutamos tanto pela casa, pelo carro, pela reforma, pela construção. Às vezes nós lutamos tanto para ter um celular novo, a roupa que a gente quer. E todas essas coisas são lícitas, são boas, pelas quais nós podemos e devemos trabalhar. Não há mal nenhum nisto. Mas em nome de Jesus, não coloque o coração nestas coisas. Se você tem Jesus, você tem tudo nesta vida. Ele é tudo para nós. Tem muita gente com mansão, tem muita gente com propriedade, que nunca nem mesmo colocou o pé, mas tem lá no seu nome, é meu, tantos hectares de terra, que estão lá, esquecidas, abandonadas, mas que não podem, muitas vezes, desfrutar destas coisas, porque não tem saúde, por exemplo. Meus irmãos, Deus tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado... Por isso a Bíblia diz assim: tendo vós o que comer e o que vestir, estejais contentes. E é possível viver uma vida de melhoras, mas tendo contentamento na vida. Não deixe no seu coração a murmuração, a ansiedade tomarem conta de jeito nenhum. Você tem tudo o que você precisa, você tem Jesus.
Jesus é suficiente para nós, Ele é o bastante para nós, e Ele tem sido a alegria das nossas vidas. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, apesar do número de igrejas que nós temos no Brasil, muito pouco do Evangelho tem sido pregado. O culto inteiro acontece, muitas vezes não se fala do Evangelho. Se fala de prosperidade, de bênçãos, de coisas que não têm sentido nenhum. Muitas vezes as igrejas lotam. Tem igrejas que meia hora, 40 minutos, está ali o pastor insistindo, pedindo dinheiro, tal e coisa desse tipo. E pouco tem se pregado o Evangelho. É por isso que nós temos um Evangelho muito genérico no nosso país. E muito superficial, e muito fraco, que não promove mudança. Veja, irmãos, Paulo está à distância, elogiando irmãos, porque se ficou conhecido em outras regiões o amor, a fé e a esperança dos crentes de Colossos, por causa do Evangelho, ou seja, o testemunho deles. Irmãos, nós estamos falando do primeiro século, onde não tinha absolutamente nenhum meio de comunicação em massa ainda, mas a notícia chegou até Paulo. Paulo estava em Roma e a notícia chegou. Os irmãos em Colossos são cheios de amor, cheios de fé e cheios de esperança. O Evangelho chegou e transformou a vida deles. O que é que tem sido dito sobre nós no ambiente de trabalho? O que é que tem sido dito sobre nós na nossa escola, na faculdade? O que é que se tem dito sobre nós no nosso condomínio, na rua em que nós moramos? Tem se falado do nosso amor, da nossa fé, da nossa esperança? Que testemunho nós temos dado? Paulo diz: está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós. Observe, irmãos, o poder do Evangelho fazia com que eles tivessem amor, fé e esperança, e isso frutificasse e crescesse. Aqui Paulo está fazendo uma alusão, claro, a uma árvore. A semente é a palavra, é o Evangelho, e como resultado vem o crescimento e vem os frutos. Qual tem sido, querido, o nosso fruto? Esta é uma boa pergunta. Qual tem sido o fruto do Evangelho no nosso coração? O que o Evangelho tem produzido para este mundo através das nossas vidas? Você já parou para pensar a respeito disso? Se as pessoas têm dado glória a Deus, assim como o apóstolo Paulo dava graças a Deus pelos irmãos de Colossos, será que o Senhor Jesus tem se alegrado com a nossa vida, com a nossa postura, com o nosso comportamento? Se o Evangelho chegou até nós, o Evangelho é a semente, e a semente do poder de Deus, da palavra de Deus, inevitavelmente, irmãos, o Evangelho produz frutos, inevitavelmente. Qual tem sido o fruto que o seu coração tem produzido? Paulo diz: desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Vejam, irmãos, entender a graça de Deus. Você já entendeu a graça de Deus? Você já entendeu o que Deus operou no seu coração? Graça, irmãos, é o contrário de mérito. Graça é o contrário de mérito. Nós, às vezes, somos cheios de mérito. Às vezes a gente se surpreende porque pergunta para os irmãos assim: se você morrer hoje, você tem certeza para onde vai? Aí algumas pessoas temem, né? E outras dizem assim: sim, eu tenho certeza que vou para o céu. Aí a gente vai para a segunda pergunta: por que você vai para o céu? Aí as pessoas dizem assim: porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu venho para a igreja, porque eu... Bem, ir para a igreja é importante, fazer outras coisas é importante, mas você ainda não compreendeu a graça de Deus. Nós vamos para o céu, irmãos, pela graça de Deus.
Porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Nós não estamos garantidos na presença de Deus eternamente, porque nós somos bons crentes. Porque eu e você sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores. Ora, se nós vamos para o céu porque nós somos bons, então por que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Ah, pastor, mas isso tem a ver com o que nós fizemos no passado. Tudo bem, então tente viver sem pecar hoje. Você consegue viver sem pecar? Nós não conseguimos, porque nós somos pecadores. Então é por isso que a graça de Deus é a necessidade básica para a nossa salvação. Se Deus não for favorável a nós, se Deus não derramar da sua graça, nós estamos confiando nos nossos próprios méritos. E os nossos méritos, a nossa performance, o nosso comportamento não é 100% perfeito. Por mais que a gente às vezes até procure mascarar. Por mais que a gente procure mascarar. Mas nós não somos perfeitos. Nós temos pensamentos ruins muitas vezes. Nós falamos precipitadamente muitas vezes. Nós murmuramos muitas vezes. Nós somos egoístas muitas vezes. Nós somos pecadores, irmãos. Há algum problema com isso? Há apenas no coração de quem é orgulhoso, de quem não entendeu ainda a mensagem do Evangelho. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. O Evangelho verdadeiro, genuíno, o Evangelho que salva e que transforma, a primeira coisa que ele faz é tirar o homem do pedestal. O Evangelho primeiro destrói para construir. Primeiro ele destrói. E se você ainda está confiando no seu comportamento, porque você não rouba, não mata, porque você nunca fez nada de mal contra ninguém, às vezes você até leva a rebordosa e fica quieto, por isso você merece o céu, eu queria dizer para você que você merece o inferno. Porque a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, todos pecaram. Então, na verdade, nós não somos bons por natureza, nós somos maus por natureza. E esta é uma verdade que choca muitas vezes. E aí às vezes as pessoas vão pregar o Evangelho e anunciam para as pessoas assim: ó, Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Aí imagina, o cara está vivendo uma vida de pecado, distante de Deus, aí você diz para ele assim: Jesus te ama. Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que se Jesus o ama, com a vida que ele está vivendo, devassa, longe de Deus, na idolatria, na prostituição ou tantas outras coisas, então está tudo certo. Agora, se você disser para as pessoas assim: olha, Jesus te odeia, Jesus não está feliz com a tua vida, porque você é pecador. Essa mensagem agrada? Não. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Jesus não ama pecadores, irmãos. Jesus não ama pecadores. O pecado foi exatamente a causa pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi a causa pela qual Deus sacrificou o seu único filho. Aí a pergunta é: então por que ele me amou? Pela graça. E não pelo seu próprio mérito, não pelo seu comportamento. Dá para entender? A lógica do Evangelho primeiro nos destrói, nos diz que nós somos maus, pecadores, soberbos, arrogantes, mentirosos, assassinos, cobiçosos, gananciosos, sórdidos. Esta é a realidade sobre o homem natural. Só que muitos dos evangelhos pregados por aí colocam uma maquiagem nisso. É como colocar perfume em defunto. Não adianta muita coisa. Logo o mau cheiro sobe. Então não adianta dizer para o homem natural que está tudo bem com ele. Na verdade está tudo mal. É por isso que a mensagem do Evangelho diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Deus não está satisfeito com o homem natural. Agora, Deus é tão gracioso que mesmo tendo o poder para lançar-nos no inferno, Ele não nos lançou no inferno. Pelo contrário,
Ele fez o seu único filho, o filho amado dele, Jesus Cristo, sofrer angústias do inferno. Na cruz do Calvário, quem experimentou o inferno foi Jesus. Quando naquele instante ele clamou ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sofrendo o inferno para que eu e você pudéssemos desfrutar do céu eternamente. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Eu sei que a Páscoa está chegando por aí, vai ter muita gente chorando porque Jesus foi crucificado. Meus irmãos, nós não temos um Evangelho no qual nós sentimos pena do nosso Salvador. Ele morreu porque Ele quis morrer. Ele morreu porque Ele voluntariamente e obedientemente se entregou. Ele morreu porque se Ele não tivesse sido sacrificado naquela cruz, o sacrifício teria que ser das nossas próprias vidas eternamente. E ainda assim nós continuaríamos eternamente devedores de Deus. Então, por um só sacrifício, eficazmente, Deus resolveu a nossa crise, entregando o seu próprio Filho por nós. Ele nos salvou, nos absolveu da condenação do pecado, pela graça somos salvos. Esse é o Evangelho, irmãos, que promove no nosso coração amor, fé e esperança. Depois de você ouvir tudo isso, o seu amor para com Deus aumenta cada vez mais. E o seu amor para com o próximo aumenta cada vez mais. Porque talvez você diga assim: mas eu vou amar fulano que nem gosta de mim? Aí você vai lembrar pelo Evangelho que Jesus te amou quando você ainda era inimigo dele. Porque o homem natural é inimigo de Deus. E Deus nos amou quando nós ainda estávamos de costas para Ele, o odiávamos, éramos por natureza filhos da ira. Observe, quando nós conhecemos o Evangelho, aí a gente percebe que precisa amar até mesmo quem nos odeia. Porque se Jesus nos amou quando nós o odiávamos, nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Nós temos também que amar quem nos odeia. Aí o amor aumenta. Quando você de repente no seu coração sentir vontade de desistir, aí a fé, queridos, por causa do Evangelho aumenta. Porque a fé que Jesus colocou no nosso coração, que o Espírito colocou no nosso coração, nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. E aí quando o Evangelho alcança o nosso coração, a esperança aumenta dentro de nós. Porque nós cremos que aquele que começou a boa obra em nós, é poderoso para completá-la. Isso significa, queridos, que ainda que nós caiamos 7 vezes Ele vai nos levantar, porque é Ele quem é o autor e é o consumador da nossa fé. Então você está firme na esperança em Jesus, não é porque você é bom, é porque Jesus é bom na sua vida. É Ele quem opera no nosso coração. Paulo diz assim: segundo foste instruídos, para encerrar, por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Irmãos, aqui um outro detalhe. Paulo sempre teve o holofote virado para ele. Mas Paulo nunca quis glória para si mesmo. Paulo diz assim: o que vocês aprenderam do Evangelho, que eu estou agora confirmando no coração de vocês, vocês aprenderam através de um fiel ministro do Senhor, Epáfras. E aqui, queridos, deixa eu fazer uma aplicação, não poderia deixar de fazer. Nós temos visto muita tietagem nas redes sociais com pastores. Cuidado em nome de Jesus, cuidado com isso. Muito cuidado, muito cuidado. Muitos seguidores, muitas repostagens. Cuidado com tietagem, sabe, queridos? O coração do homem é enganoso. É enganoso. Nós vimos agora há pouco um pastor, inúmeros seguidores na rede social, sendo afastado da igreja, um homem crente, fiel, por dificuldades que possivelmente foram também estimuladas pela fama, pelos muitos seguidores. Cuidado então com tietagem, cuidado com isso.
pastor dando autógrafo e fazendo fila de autógrafo, pastor celebridade, pessoas que saem, igrejas que ficam focadas assim em chamar pastor fulano de tal, pastor Beltrano, para lotar a igreja. E aqui eu falo, irmãos, em nome de Jesus, eu não tenho ciúme de pastor nenhum. Eu amo todos os bons pastores da igreja de Deus, assisto, não tenho dificuldade com isso. Não tenho ciúme absolutamente nenhum, até porque eu não sou dono de ovelha, vocês são de Jesus. Eu sou auxiliar de pastor. Alguns perguntam assim, quem é o pastor efetivo lá da igreja de Fragoso? É Jesus. Jesus é o pastor efetivo da igreja. Eu sou pastor auxiliar de Jesus, eu presto contas a ele. Então, em nome de Jesus, não entenda isso como ciúme, mas entenda como uma palavra de alerta. Muitas quedas têm acontecido por causa de pastores que têm se tornado celebridade. Não alimente isso, não alimente. Isso pode ser demoníaco na vida de muita gente. Tem muita gente despreparada até para receber um elogio. Então, muito cuidado em nome de Jesus. Eu também não gosto de tietagem comigo, não tenho nem tantos seguidores, mas não gosto de ser privilegiado em nada. Os irmãos me conhecem. Se tem fila, eu estou na fila como qualquer um de vocês. O que vocês comem, eu como. Então não tem a comida melhor para o pastor, o suco melhor para o pastor, o leitinho melhor para o pastor. Isso foi uma falácia que inventaram aí, que a irmã Yara me dava leitinho. Uma falácia. Quem tomava leitinho na casa da irmã Yara era Luciano. Luciano só tomava leitinho. Eu tomava vaquejada. Tá certo? Então, tietagem, irmãos, é uma coisa terrível. Paulo não fazia isso. Paulo louvava a Deus pela vida dos irmãos, mas veja, o holofote estava muito nele. E Paulo diz assim, vocês aprenderam com um fiel ministro Epáfras. Ninguém conhecia Epáfras a não ser em Colossos. Mas nós passamos a conhecer Epáfras por causa de Paulo, porque Paulo dava a honra devida a cada um. Paulo nos ensina muito, né, irmãos? Em dias difíceis, Paulo nos ensina muito. O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito Santo. Epáfras então confirmou, Paulo, pense num povo que ama, é o povo de Colossos. Paulo louva a Deus pela vida deles. Meus amados, eu encerro dizendo para os irmãos o seguinte, essa tríade, amor, fé e esperança, ela precisa ser alimentada no nosso coração, como eu falei no início. Peça a Deus, olhando para o Evangelho, medite no Evangelho todos os dias. Quando você acordar e de repente vem aquela vontade de murmurar, você tem que lembrar assim, eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto e recebi vida. Eu estava distante de Deus, agora eu estou perto. Eu estava condenado, agora eu estou salvo. Lembre disso logo de manhã. Então, se faltar a manteiga e você tiver que comer o pãozinho seco, mesmo comendo pão seco, você sabendo que estava perdido e foi achado, estava morto e foi ressuscitado, não vai faltar alegria no teu coração. E aí vem os problemas, vem as más notícias, tudo pode acontecer num dia, tudo. Mas nada nos tira a esperança do Evangelho quando nós estamos firmados nele. Porque ainda que nos tirem tudo desta vida, irmãos, ninguém pode tirar Jesus de nós. Nós estamos ligados a Ele, somos o seu povo, somos a sua noiva, Ele é o noivo, somos o seu corpo, Ele é a cabeça. Somos os ramos, Ele é a videira. Nós estamos ligados a Jesus, Ele está ligado a nós. Somos inseparáveis do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Alegre-se com isso todos os dias da sua vida. Quando a depressão bater a porta, a ansiedade, o medo, a crise, e eu não estou dizendo que essas coisas não existem, elas existem, mas elas não são maiores do que a verdade que nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Que isso alegre o nosso coração nesta semana e na nossa jornada e para sempre, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé?